Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas só pra trazer mais um ponto, tem um livro chamado Anatomia da Violência, do Andrew Ryan, que ele tenta responder a mesma pergunta que vocês falaram sobre criminosos. Nasce Isso ou é torna-se? interessante, Né? E na pesquisa ele chega a uma conclusão bem parecida com a do Alberto, né? A gente precisa da junção de fato genética, precisa ter a questão genética e um ambiente criminogênito. A coisa genética é uma predisposição a ser um Acredite psicopata? se quiser. Não chega. Vamos lá, não existe o DNA do psicopata, não é essa a discussão. Mas existem pequenas assinaturas genéticas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, que já são observáveis, de fato, né, no DNA do feto, enfim. Essas predisposições estão associadas a comportamentos antissociais. Então, existem pequenas assinaturas genéticas que já são encontradas. Seriam favoráveis a. Favoráveis a. Mas aí, se a pessoa não encontra um meio... Ambiente criminogênito. Ela não vai entender. Então Eu vou dar um exemplo. é uma junção. Eu tenho DNA para ser intolerante à lactose. Eu fiz aquele teste de DNA, sabe? Que não patrocina o Vênus, então não vou ficar falando das marcas. Mas aquele DNA que vê tudo. Que vê tudo e tal. Se patrocina aqui, que depois a gente fala o Que nome. a gente fala teu nome. Fala o seu nome. Mas saiu lá intolerância à lactose. E eu não tenho intolerância à lactose. É porque, na verdade, existe esse gene e, por algum motivo, o ambiente não disparou. E a gente tem vários. Se vocês fizerem desse tipo de exame, vai descobrir que, aliás, quem tem hipocondria, faz um teste desse e acha que vai morrer de um monte de coisa. Porque vai mostrar que é tanto de coisa, né? Então nem fazem. Tem, por exemplo, Não patrocina? tem psicopata. Se patrocinar, faz sim. O cara é o cara do merchan, né? Tem psicopata, tem assassinos com transtorno de personalidade antissocial, né? Que é popularmente conhecido como psicopata, que depois que o cara morre, você observa a cabeça do cidadão e você vê que tem uma deformidade orgânica, anatômica, no tamanho da amígdala do cara, né? Das tonsilas, né? Que são as regiões associadas ao processamento emocional intenso, como raiva, medo, né? Localizadas aqui na altura do temporal do cérebro. Mas você pega assassinos em série, que outros crimes estão hediondos, a amígdala do cara, né? A tonsila é normal. Nada, não tem um tamanho diferente nem nada. O que faz com que ele seja, então, um assassino? A ideia é que seria, no caso desse, uma junção do social com o genético. Se ele não tem o genético, provavelmente o social compensou. Sim. E só Por pra social esclarecer... completamente... Aí... Tem aquela historinha... É historinha de internet, mas tem aquela que, tipo, dos dois irmãos que saem de casa, sabe? É uma historinha meio de fundo moral, assim, que rola na internet. João e Maria? Não, são dois irmãos, assim, João e José, pronto. Tá. E aí os dois têm, tipo, o pai alcoólatra, que não batia na mãe, e os dois com 10 anos de idade saem de casa e decidem, tipo, ir pro mundo porque não aguentam viver naquele meio. E aí acaba que, quando saem de casa, ninguém tem pra onde ir, eles se separam e cada um segue uma vida. E aí a história conta, assim, que um dia o João tá lá dando uma palestra, CEO de uma multinacional, ele dando uma palestra e ele conta, fala, eu vim de uma família muito pobre, o meu pai era alcoólatra, ele batia na minha mãe, e eu... Né, e daí fala pra ele, mas como que você chegou aqui? Ele falou assim, eu via o exemplo que eu tinha e pensava, eu não quero ser assim. Era o único exemplo de ser humano que eu tinha. Eu pensava, eu não quero ser assim. Então eu fiz tudo ao contrário do que ele fazia. E aí a historinha fala que em outro canto da cidade, o José tava num bar, bebendo pra caralho, e pergunta pra ele, como é que você veio parar aqui? Ele fala, eu vim de uma família muito pobre, meu pai eu saí com meu irmão de casa, e aquele era o único exemplo de ser humano que eu tinha, eu não sabia outra maneira de lidar com isso. E aí, na historinha, fala que o irmão fala, eu tenho um irmão, e ele, o CEO fala, ele deve estar em algum outro lugar dando uma palestra como eu. E o outro fala, meu irmão deve estar em algum outro bar como eu. Então, assim, é a mesma situação, Sim. e cada um foi...